fim das coisas são melhor do que o começo delas. E nós temos que estar muito atento para que nós não desanimemos com o fim das coisas. Nós estamos aí em reta final de ano, para quem acompanha nesse dia ao vivo ou quem vai acompanhar posteriormente na rede social. Nós estamos hoje em um dia especial, dia 18 de dezembro, fica salva essa mensagem para o decorrer dos anos, decorrer dos dias, aí, dos meses, mas uma coisa me chama a atenção e é sobre isso que eu quero falar com você. Todas as coisas que estão se iniciando, elas se iniciam de maneira que nós ficamos empolgados. Tudo que nós começamos empolgados, motivados, dedicados, né? Nos dedicamos quando a coisa é nova. Pense num trabalho, por exemplo, no ambiente profissional. Quando a gente está começando algo novo, você começa motivado, com vontade. O patrão pensa, esse funcionário vai ser o melhor funcionário que eu já tive na empresa, né? Porque essa pessoa chega trabalhando, faz até mais do que lhe é entregue como demanda. Mas o tempo vai passando, os dias vão passando, claro que existe o peso do cansaço, o peso das dificuldades que nós vamos enfrentando dia por dia, mas segundo as palavras do Senhor em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, eu vou ler somente a parte A do versículo, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então, o final das coisas são melhor. Até o próprio Salomão descreve em Provérbios que melhor é estar numa casa de luto do que numa casa de festa. Porque na casa de luto as pessoas têm consciência do que está acontecendo e consciência da vida. Já na casa de festa ninguém está nem aí para nada, só pensa em festejar. Então, se o fim ele é melhor do que o começo, fazemos nós então o entendimento que o fim de tudo, para nós que somos de Jesus, você que é de Jesus Cristo, o fim é melhor. Porque o fim é o momento que você vai abraçar Jesus, que você vai encontrar Jesus Cristo. Mas, em contrapartida, nós vemos quantas pessoas elas começam a andar com Jesus de forma boa. Elas começam bem, mas elas não terminam bem. Essa mensagem, desde o dia de ontem, para quem esteve comigo no domingo, eu preguei isso na igreja, estou ainda tendo revelações, entendimento dessa palavra, pois tudo que estamos iniciando, nós começamos empolgados, a gente começa motivado e depois de um certo tempo a gente vai perdendo prazer, alegria em tudo na vida. E para que haja uma restauração, uma motivação, depois de algum tempo, de alguns meses, de alguns anos, para que haja motivação para continuar, nós precisamos de restauração. E para restaurar não é fácil. Você que já teve que restaurar alguma coisa, talvez na sua casa, uma organização que você disse, não, vou pintar final de ano agora, vou pintar minha casa, vou aqui melhorar aqui a garagem da minha casa, vou melhorar um cômodo da minha casa, vou fazer uns móveis aqui, vou fazer isso. Você sabe que para fazer uma restauração, para fazer uma modificação, ela é custosa, é trabalhosa. Nós somos seres humanos que, infelizmente, se acomodarmos nosso espírito, se nós ficarmos acomodados, nós acostumamos com o comodismo, acostumamos com as coisas. E nós não podemos nos acostumar com aquilo que já recebemos de Deus. Nós temos que crescer, melhorar os nossos caminhos. Tenho usado de uma palavra que Deus fala ao meu coração sobre Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8. A Bíblia fala que Daniel ele começou andando com Deus e teve uma linha reta em direção do Senhor. Ele não se contaminou. Ele disse, eu não vou me contaminar. O segredo para você começar bem e terminar bem é não se contaminar. Não deixar que seu coração, ao passar dos dias, dos anos, vá se enchendo da contaminação do mundo. Vá se enchendo de palavras, de ensinamentos, porque hoje seria até uma hipocrisia minha falar uma coisa dessa, mas digo isso com a intenção de você saber bem o que você tem procurado para ouvir.
Na internet você vai encontrar milhares de coisas, milhares de assuntos e do mesmo assunto várias posições, várias pessoas falando de forma diferente. Agora, aquilo que está descrito na palavra de Deus tem um interesse real de te despertar, de acordar você. Eu digo que essa é aquela mensagem que é tipo de um alerta, que você pode passar uma vida toda se espelhando nas Santas Escrituras, você pode passar uma vida toda ouvindo um pastor, tendo uma congregação para você dizer como sua igreja, como nós ouvimos os cristãos falando, a minha igreja, a Igreja Internacional da Graça de Deus, a minha igreja é tal, a minha igreja é aquela, a minha igreja é a presbiteriana, a metodista, independente, essa é a minha igreja. Nós podemos passar anos dentro deste ambiente onde todo domingo você vai na igreja, você escuta o seu pastor trazendo um sermão. Aqui no nosso caso, por exemplo, nós temos culto segunda, quarta, sexta, domingo. Você escuta o pastor pregando a semana toda. Você não perde um programa deste para você sempre estar afiado na palavra, sempre em oração. Mas chegar no fim da sua vida, e se você, ao caminho que você está trilhando, você for se contaminando com coisas que não são de Deus, dificilmente você vai terminar bem. E eu digo isso para você que nós podemos fazer alusão de muitos exemplos. Podemos pensar no céu, por exemplo. No céu, a primeira rebelião acontece no céu. O Senhor Deus, lá em Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 14, começa a falar sobre Lúcifer. Lúcifer, ele era um anjo de luz, cheio de autoridade. Ele, segundo a palavra, a Bíblia chega a dizer que ele era alguém que tinha qualidades tamanhas que ele era perfeito. Só que ele começou a se vender, ele começou a comercializar as palavras maldosas dele, e a terça parte dos anjos, juntamente dele, caiu precipitado no inferno. E sabe por que isso aconteceu? Porque ele se rebelou contra Deus. A rebeldia nunca faz ninguém crescer. A pessoa que bate de frente das autoridades, a pessoa que bate de frente com a palavra de Deus, ela não vence, ela não cresce, ela não melhora. E como aconteceu no céu, aconteceu também com Adão e Eva, os dois primeiros seres humanos, esses dois seres humanos que estavam dentro do jardim do Éden. Eles tinham tudo o que eles queriam, gratuitamente. A mulher não sofria para ter filhos, o homem não tinha que lavrar a terra, tudo estava à sua disposição. Mas deram ouvidos à serpente, deram ouvidos à rebeldia de Satanás, e assim caíram no pecado e foram lançados fora da bênção, foram lançados fora do jardim. Veja que exemplos, nós temos milhares, se você procurar na Bíblia, você vai ter milhares de exemplos de pessoas que tinham tudo para ser uma bênção, tinham tudo para ser pessoas excepcionais. Que você contar a história dela, porque muitas pessoas, você começa a história dela, você lê a biografia, você estuda sobre esta pessoa, mas quando termina a história dela, ela termina mal. E eu não quero isso, digo para você que eu não quero que aconteça com você, eu não quero terminar assim. Então, para que isso não aconteça, nós não podemos nos contaminar. Nós não podemos deixar que no meio do caminho nós sejamos contaminados com palavras facciosas, com palavras pejorativas, com a intenção de colocar você contra a igreja, contra pastor, para colocar você contra o evangelho. E isso, a respeito do que diz as palavras do Senhor, nós temos que ter um cuidado para não já ter prefigurado no coração que as falácias dessas pessoas, elas venham te dominar. Então, em contrapartida disso, se o fim é melhor que o começo, isso me faz entender que eu tenho que continuar bem. O começo é bom porque é empolgante. Se o começo é empolgante e a Bíblia fala que o final é melhor, quer dizer, eu tenho que manter numa linha, eu tenho que manter numa retidão do começo ao fim. E para isso, nós não podemos deixar que as contaminações, que as falácias e as maldades, as malícias desse mundo estejam entrando dentro do seu coração. Deixa eu perguntar para a senhora que sempre assiste aqui, para o senhor que está sempre ligado aqui nessas pregações.
Será que o que afastou o senhor, afastou a senhora da igreja, que afastou você da palavra de Deus? Há um dito popular nos dias atuais: estou afastado da igreja, mas não estou afastado de Cristo. Eu vou dizer para você uma frase de um pastor que já partiu, o pastor Billy Graham, um dos maiores pastores que já pisaram nessa terra, que pregou para milhões e milhões de pessoas. Eu vou dizer para você uma frase que ele disse assim: a maior mentira que disseram, que foi a maior das mentiras ditas por um cristão é isso: estou fora da igreja, mas não estou fora de Cristo. Quando eu digo isso para você, não é tentando retratar, dizendo que a igreja é maior do que Cristo. Pelo amor de Deus, nunca. Vou deixar bem claro, há uma igreja que diz que a igreja é maior que Cristo. Mas eu estou dizendo para você, a igreja não é maior que Cristo. Mas o ambiente da igreja, das pregações, dos ensinamentos, te faz você ficar firme em Cristo Jesus. Quando você se afasta, por mais que você tenha tido muito conhecimento, você pode se perder. Eu posso te provar isso para você, biblicamente. 1 Reis, capítulo 11, anuncia para a gente a decadência do homem mais sábio que pisou nessa terra. O homem mais próspero que pisou nessa terra, chamado Salomão. O Salomão, ele começou tão bem a sua história, que logo após a partida do seu pai, o Davi, a Bíblia conta que ele preparou-se para buscar a Deus. Ele decidiu no coração dele apresentar votos ao Senhor. Ele decidiu ao coração dele de se conduzir num caminho de santidade. No entanto, que ele apresenta a Deus 1000 holocaustos, 1000 cabeças de bois e leva para o monte. Imagine o trabalho que se deu para que ele pudesse imolar 1000 cabeças de boi para apresentar a Deus como um sacrifício. Deus apareceu para Salomão 2 vezes falando com ele. Salomão, primeira vez ele pergunta: o que você quer, filho? Fala para mim o que você quer, porque como você tem direito de pedir o que você quer, e Salomão não pede nada de benefício, não pede vitória sobre o inimigo, ele só simplesmente fala: Senhor, eu quero ter sabedoria para cuidar do teu povo. Aí então Deus fala para ele: porquanto você não me pediu riqueza, você não me pediu que os seus inimigos caíssem por terra, a partir de hoje saiba você, nem antes e nem depois de você haverá alguém com tanto conhecimento, com tanta sabedoria e tão próspero, tão rico quanto você. Então, se olharmos para essas qualidades e adjetivos que Deus fala sobre Salomão, dizendo que ele é o mais sábio, dizendo que ele é o mais rico, vemos então que ele tem tudo o que precisa. Vemos então que ele é abastado de tudo que se diz respeito a conhecimento. Então, algumas pessoas podem dizer: eu conheço tudo, pastor, então eu não preciso aprender com o senhor, já tenho curso de teologia, eu já tenho isso, já tenho aquilo, já li a Bíblia não sei quantas vezes. Vou deixar bem claro para você: você, para se tornar igreja de Cristo, você necessita congregar. Você precisa ser pastoreado, você precisa ser direcionado. Quando Salomão passou toda uma história de vida, trabalhando, labutando, construindo o templo, ele foi um grande rei, um dos melhores reis que houve em Israel. Apesar de, no fim de sua vida, ele deixou em encargo difícil ao povo. Só que o que me chama a atenção é que uma pessoa passa uma vida inteira servindo a Deus, caminhando com o Senhor, e chega uma fase da sua vida que ele deixa se contaminar. E é nesse caso que eu quero chamar a tua atenção. Temos que começar bem, mas também temos que terminar bem. Olha o que diz o texto a partir do versículo 1, pretendo chegar até o versículo 9. Diz assim: e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito: dos filhos de Israel não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A essas se uniu Salomão com amor. Então, Salomão tinha uma palavra: você não vai se unir a essas mulheres. Você não vai se unir
a estas pessoas que servem estes demônios. Porque se você se unir a elas, elas vão conseguir chamar a sua atenção, você vai se apaixonar por elas e você vai cair nesse conto do vigário e vai conseguir, também vai servir esses demônios. Então já era algo que Deus já tinha falado para o Salomão. Salomão sabia que isso, se ele deixasse essas pessoas dominarem ele transgrediria contra o Senhor. Aí vem o versículo 3, que testifica o que ele fez. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Eu até questionei ontem na igreja quando eu falava isso aqui, porque uma coisa me chama a atenção, que o que está escrito aqui não foi Satanás que perverteu o coração dele. Não foi as más companhias, pensando nas amizades. Não foi ninguém que incitou ele no que se diz respeito às pessoas de Deus. Não foi ninguém de Deus que fez isso com ele. Mas essas mulheres que ele acabou cobiçando e desejando e tomando para si, foram elas que fizeram ele cair. Então veja que quando nós nos contaminamos, nós nos perdemos, quando nós deixamos ser levados por essas paixões do mundo, esse desejo mundano, porque eu fico pensando, um homem para cuidar de uma mulher é uma luta, para cuidar de uma mulher já é uma peleja, não é mesmo, Silvio? Para cuidar de uma princesa só já é difícil, imagine 700, imagine só 700 princesas para ir no salão no final de semana. Salomão estava morto, né? Pensou 700 mulheres, fazer cabelo, chapinha e não sei o quê, né? E o dinheiro, né? Porque ele era próspero, então não tinha problema, né? Mas pensando assim, ele deixou... Irmãos, imagine, por exemplo, que se ele se encontrasse com uma mulher dessa por dia, se ele se encontrasse com uma mulher hoje, ele só veria ela novamente daqui 3 anos. Veja como se perverteu a consciência desse homem. Só que isso aconteceu quando? Lembra da mensagem de Eclesiastes? Melhor é o fim do que o começo das coisas. Só que o que acontece, versículo 4, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Salomão começou tendo um coração perfeito diante de Deus, como Davi também teve um coração perfeito diante de Deus. Só que veja que a história termina como? Na velhice, já de cabelos brancos, um vovô, um senhor de idade, ele luta para fazer o que é errado. Eu costumo dizer, eu lembro de uma frase que eu ouvi muito na minha infância. Via meus tios, via pessoas falando assim, mulher, quando você ficar mais velha, eu vou trocar você por 2 de 15. E olha, vou dizer para você que grande parte deles fizeram isso. A pessoa, quando ela vai ficando mais velha, ela acha que ela vai ficando mais nova, né? Tá com a cara igual um maracujá de gaveta e achando que é o bom da boca ainda. Achando que é o melhor de todos. Salomão, ele veio de permanecer na linha, andando com Deus, servindo a Deus, sendo um homem de coração reto, ele se perverteu. Ele se perdeu totalmente do caminho do Senhor, porque ele se contaminou com essas mulheres. Há quem diga que não, pastor, não tem problema nenhum. O homem não pode ter uma única mulher. O homem, uma mulher não dá conta de um único homem. Não, pastor, isso está errado. E digo para você, gente, tem gente que usa a Bíblia para isso. No Novo Testamento, o Senhor disse, marido de uma só mulher, mulher de um só marido. Veja, lembra no poço de Jacó, a samaritana? Lembra? Que Jesus disse, você já teve 5 maridos e o que você tem hoje ainda não é teu. Veja que se Jesus fizesse uma acepção, dizer, não, você pode ter quantos maridos você quiser, Jesus não falaria isso para ela. Só que as pessoas querem levar, não, mas Salomão teve um monte de mulher, eu também posso.
Se Salomão, que foi perfeito diante de Deus, caiu, quem dirá você que vive aos trancos e barrancos? Cheio de dúvidas, sem fé alguma, sem sequer ter uma base de conhecimento. Salomão tinha conhecimento, tinha sabedoria. Se o homem mais sábio que pisou essa terra, que andou com o coração diante de Deus, se desviou por se contaminar, eu digo para você que se você não se cuidar, você também pode se contaminar. Termino no versículo 6. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Qual foi o problema de Davi? Qual foi a grande falha de Davi? Ele não perseverou. Ele não continuou servindo a Deus. Lembra da palavra de Eclesiastes 7:8? Melhor é o fim das coisas do que o início delas. O fim da história de Salomão é triste, porque nós podemos fazer uma leitura rebuscada e fazer muitos estudos que nos incentivam a servir a Deus olhando para o Salomão. Mas quando olhamos para o final da vida dele, nós falamos, ixi, meu Deus, isso aqui eu não posso seguir não, porque se eu fizer o que o Salomão fez, eu também vou me perder. Então, o que eu digo para vocês, o que eu ensino para vocês com muito temor no meu coração, comece bem, mas termine bem. Não se contamine no meio do caminho. Não se perca no meio do caminho. Não se deixe levar no meio do caminho, para você não deixar o seu coração se sujar das amarguras dessa vida. Amém? Que Deus fale mais ao seu coração, trate de você, ensine a você a servir a Deus. Amém? Eu vou fazer uma oração agora, junto com o pastor Édipo, eu vou orar com ele agora. Eu quero que você se prepare, você pegue seu copo com água, eu vou começar a oração, o pastor Édipo vai terminar essa oração e você vai continuar junto comigo, você vai continuar firme comigo, você vai continuar na presença de Deus, você vai continuar andando com Jesus Cristo. A Bíblia fala que tudo é possível àquele que crê. E se você crê, Deus faz o impossível em você e através de você, tá bom? Vamos orar então, pegue seu copo com água e apresente a Deus agora a sua vida em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, mais uma vez nos achegamos diante da Tua maravilhosa presença, sabendo nós, ó Pai, que tudo é possível para aquele que crê. E se cremos, ó Pai, veremos a glória do Senhor. Se cremos, veremos a manifestação do Seu poder. Entra em ação, Pai. Entra com Teu poder na vida desta pessoa que está sofrendo, que está com alguma dificuldade, que está passando alguma situação ao qual até mesmo os médicos já declararam que não há mais o que fazer, que não existe mais o que essa pessoa fazer. Entra agora, meu Deus, entra agora fazendo esse mover nos céus, agita, meu Deus, a vida desta pessoa, para esta pessoa voltar, meu Deus, a ter a alegria de viver, essa pessoa ser motivada na sua palavra. Levanta a vida dela agora, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Sim, ó Deus, é o que nós clamamos, que o Teu poder venha operar os milagres, venha fazer as maravilhas, venha fazer o sobrenatural em o nome do Senhor Jesus Cristo. E que toda ação do inimigo que tem se levantado contra a vida destas pessoas, nós repreendemos, anulamos e desfazemos todo esse mal, quebramos essa ação do inimigo e dizemos, vá embora, saia, desapareça agora em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que o Teu poder, que a Tua unção seja sobre este copo com água. E quando essa pessoa tomar desta água, os milagres, as maravilhas vão acontecer. Este que estava enfermo, que estava doente, vai ficar curado, livre, ainda que pela medicina não tenha cura, mas pelo poder de Deus essa pessoa vai ficar completamente sarada, livre deste mal, desta enfermidade, em o nome do Senhor Jesus Cristo.
as tuas bênçãos, os teus milagres acontecerão para a glória do teu santo nome. Assim seja, no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Beba do copo com água agora.